Ao vivo, mais uma live, mais um bate-papo, quarta-feira, 26 de março de 2025, um pouquinho mais tarde hoje, não consegui começar ao meio-dia, estava numa reunião ali sobre contratação e também sobre marketing comercial e na escola e vim correndo para fazer esse bate-papo de hoje, que também é muito importante. Vamos esperar aí o Instagram compartilhar para as pessoas que estão online, para ver quem vai assistir ao vivo com a gente, participar desse bate-papo, interagir. E vou compartilhar aqui também, aproveitar para compartilhar com mais pessoas. Vamos lá. E seja bem-vindo aqueles que vão entrando aí aos poucos. Bem-vindo também você que vai assistir depois ou está assistindo agora, mas não ao vivo. Temos que pensar nisso. Muitas pessoas acompanham depois, né? Vamos compartilhar aqui. Legal. Encontrar mais pessoas aqui para o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Compartilhar aqui, chegando até as últimas pessoas aqui de compartilhamento. Bom, acho que já tá bom aqui. Enviado. Muito bem. Bom, uma pergunta hoje, né, de muitos alunos, e o bate-papo de hoje é para você que já estuda inglês ou já estuda espanhol, também vai servir também, mas eu vou focar diretamente no inglês. Como desenvolver a minha fala? Então eu já tenho ali um nível pré-intermediário, já consigo escrever em inglês, já consigo ler, já tenho um nível aceitável na escrita e na leitura, só que eu não consigo melhorar a minha fala. Como desenvolver a minha fala? Esse é o objetivo do bate-papo de hoje. Deixa eu desabilitar aqui os dados móveis e ficar só no... Isso, perfeito. Bom, se você tem um nível pré-intermediário, você está começando a falar agora sem depender da escrita. Isso é uma coisa a entender. Se eu quiser saber o nível de um aluno no segundo idioma, né, eu pergunto algo no idioma para essa pessoa e se ela conseguir já se comunicar, falar, né, se expressar sem depender da escrita, ela não é mais pré-intermediária, ela está acima desse nível pré-intermediário. Ela obviamente não é uma aluna ou um aluno básico também. Então, isso é muito importante separar. Já falei dos níveis aqui nos bate-papos anteriores. É importantíssimo separar isso, tá? Saber o nível. Às vezes você quer falar, mas ainda está no nível básico, consegue falar um pouco de você, consegue criar algumas frases, mas você não consegue ainda desenvolver a fala por conta de depender da escrita ainda, de precisar escrever para conseguir reproduzir, pensa muito ainda no seu idioma, no português, para poder falar, então isso é normal. Então, esse bate-papo aqui é para você, quando chegar ao nível pré-intermediário e for estudar o intermediário, ou para você que nesse momento já está vivendo isso, tá? Então acontece muito, eu gostaria de falar, eu travo muito na fala,
Eu não consigo... Por onde eu começo, Ricardo? Como eu faço para desenvolver o meu speaking? Temos vários exercícios práticos para você fazer isso diariamente sozinho ou na sala de aula. E, obviamente, é importante, além da sala de aula ou além da aula EAD, você seguir ali um plano de estudos, o seu plano de estudos sozinho, praticando. É possível. Pode fazer isso de forma solitária e depois fazer isso com mais pessoas. Você que está vendo essa live agora, compartilhe para que chegue até mais pessoas esse conteúdo. Se você conhece alguém que tem essa dificuldade no inglês ou no espanhol, compartilhe também para que essa pessoa possa então passar a utilizar isso com naturalidade. Bom, primeira coisa, what is it for? Em inglês essa pergunta what is it for significa para que serve isso? Então você que está começando a falar, está deixando de depender da escrita para começar a falar, é importante que você comece a dizer para que os objetos, para que as coisas servem. What is it for? Né? Então, essa caneta, what is it for? Para que essa caneta serve? Isso você pode fazer sozinho, faz na sala de aula com opções e depois pode continuar praticando sozinho mesmo, de forma individual, nos outros 6 dias. Então, vamos lá. Você sabe que a caneta é para escrever. No início, você vai querer falar assim, to write. A caneta é para escrever. Now, what is it for? Aí eu mostro a caneta, você, to write. Isso é muito simples. É legal que você se esforce para explicar com um pouco mais de detalhes, em formato de frases ou até mesmo de uma história, que é o objetivo final. Você contar uma história para que serve. E aí eu vou citar aqui detalhes que vão te ajudar a chegar nesse resultado. Então, se você fala, what is it for? Para que serve essa caneta? To write. Beleza, já tá bom. Agora vamos pensar como eu melhoro isso, como eu consigo desenvolver para se tornar uma história, né? Para eu fazer frases dentro dessa ideia. Então, ela serve para escrever e eu uso para trabalhar também. Olha só. What is it for? This pen is for writing and I use it for working. Então, essa caneta é para escrever e eu uso ela para trabalhar. Olha só. Então, eu preciso dizer para que serve, onde eu uso. E eu posso dizer também se eu tenho esse objeto, no caso a caneta, né? Se ele é importante no dia a dia, no trabalho, a minha opinião sobre isso. E aí quando você passar a dar as opiniões, aí você já começa a ser um aluno já intermediário. Você não depende da escrita e já consegue falar sobre um objeto, sobre para que ele serve, né? Contando uma história, né? Dando a sua opinião sobre o assunto. Então a gente começa com um simples objeto e depois vai para uma segunda etapa que eu vou dizer. Então, olha só, um livro, por exemplo, né? O meu livro sobre intercâmbio, as contribuições do intercâmbio no aprendizado de um novo idioma. Para que serve? What is it for this book? Now, what is it for this book? Para que serve esse livro, né? Não só esse livro, mas para que serve um livro, né? To read, para ler, né? Porém, a ideia é eu tentar descrever um pouco mais. Dizer se eu tenho, se eu gosto de ler, se é importante para o dia a dia, a minha opinião sobre isso. Então eu posso dizer, I have this book and it is so important for me because I can learn a lot with this book about exchange. Então eu tenho esse livro
e ele é muito importante para mim, porque eu posso aprender muito sobre intercâmbio. Um abraço a Isabel Fernandes, que acabou de entrar, a Ju Anelo também, que acabou de entrar. E compartilhe para que chegue até mais pessoas. Hoje o objetivo do nosso bate-papo é como desenvolver, né, a minha fala em inglês. Então eu uso a técnica de descrever para que serve os objetos. Essa é a primeira técnica. Então, para que serve esse livro? Se ele é importante, se ele me ajuda, se eu tenho, ok? Então eu disse, I have this book and this book is so important for me because I can learn a lot with it. Eu posso aprender muito com ele. Então você pega um objeto, eu falei sobre a caneta, agora falei sobre o meu livro, sobre intercâmbio. Eu posso pegar qualquer objeto. Eu tenho aqui do meu lado um teclado, um keyboard. Vocês estão vendo um violão, um guitar, né? Um guitar. Mas eu tenho um keyboard aqui. Para que serve um keyboard? Né? Um teclado. Então eu vou explicar, né? Dar minha opinião, tentar detalhar o máximo possível sobre esse objeto. So, I think it's so important to play keyboard. Yeah, because you can learn a lot about songs, music. Eu acho muito importante ter um teclado em casa, porque você pode aprender muito sobre músicas, sobre canções. Você pode falar no geral também, sobre o instrumento. Keyboard é um instrumento, guitar é um instrumento. Você pode falar, por exemplo, no geral sobre instrumentos, instruments, in English. Exemplo aqui em inglês, I think it's so important to practice and to learn how to play instruments, because instruments are so important to our brain. Eu acho que é muito importante aprender a tocar, né? Saber como tocar instrumentos, such as, tal como guitar, keyboards e assim por diante. Por quê? Porque é bom para o cérebro, além de você aprender músicas, é bom para o seu cérebro. Deu para entender? Então a primeira técnica para você desenvolver a sua fala, começar a desenvolver seu speaking em inglês e também em outros idiomas, é você explicar what is it for? Para que servem os objetos? Se você tem, se é importante, né? Se você usa todos os dias, se você gosta, se você não gosta. Primeira técnica, então, para você que é pré-intermediário e está começando a falar e está tentando não depender da escrita. Claro que você não vai lembrar alguns vocabulários, e aí tenta ser simples, dinâmico ali, né? Vai travar no começo, vai esquecer algumas coisas, mas conforme você vai praticando essa técnica, o resultado vai acontecendo. É o que nós fazemos dentro da nossa metodologia. E pedimos para que os alunos que estudam e praticam isso na sala de aula também pratiquem isso diariamente. Dá para você fazer isso sozinho, você não depende do professor para praticar a sua fala, desenvolver e melhorá-la. Ok? Segunda técnica para você melhorar a sua ou desenvolver o seu speaking. Qual é a técnica? Descrever fotos ou imagens. Então é a segunda técnica para você que quer melhorar ou desenvolver, começar a trabalhar o seu speaking em inglês ou em espanhol. Vamos lá. Você pega uma imagem, uma foto, por exemplo. Pode ter só você nessa foto em algum local, pode ter você com mais pessoas, e você tenta descrever para você mesmo o que você está vendo nessa foto sua mesmo. Então, você pode descrever onde foi essa foto, quando foi, em qual mês, em qual ano, né? O que aconteceu nesse dia, se foi legal, se não foi legal. Essa é uma técnica muito boa para você desenvolver a sua fala. E para depois você falar com um nativo, para depois você falar com uma outra pessoa, dá para você desenvolver isso
de forma individual. Claro que o professor auxilia isso na sala de aula, ajuda você com vocabulários que faltam ali naquele momento e depois você vai tendo mais segurança. Se você fizer isso por um mês, todas as semanas, uma vez por semana, 2 vezes na semana, você vai ver que dentro de um mês o quanto vai melhorar o seu idioma e o quanto você vai ter mais segurança para falar com outras pessoas. Então, pegar uma foto ali e descrever uma situação para você mesmo. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Eu tenho uma foto aqui, ó. Uma foto do meu filho aqui, do Anthony. Ó, foi uma foto de estúdio. Ele tá com uma guitarra, né, ó, na mão. Tem uma caixa aqui acústica, que a guitarra tá ligada, e foi uma foto de estúdio ali, é um dia de roqueiro dele ali, ó, quando era bem bebezinho ali. Tava ficando de pé, tinha acho que 1 ano de idade. Então, eu falei isso, né, o que tem aqui em português, e obviamente eu vou praticar isso no idioma inglês ou em espanhol, o idioma que você precisa melhorar. En esta foto, por ejemplo, puedo ver mi hijo, él está con una guitarra eléctrica y está haciendo está muy contento, sí, eso es mi opinión sobre ese asunto. Él está muy contento en esta foto, sí, está mirando las personas que están haciendo la foto y también está mirando e sim, também tocando esta guitarra elétrica. Então eu fiz isso em espanhol, né? E posso fazer isso em inglês também. Claro, eu posso dizer que eu tenho uma guitarra, que essa foto foi um dia muito especial, que esse dia foi um dia triste, enfim. Vai depender da foto que você escolheu para descrever. E aí você escolhe uma foto, descreve ela, né? E depois muda para uma outra foto, depois muda para uma outra foto e a segurança na comunicação vai vindo com mais naturalidade. Então olha só que interessante, ó. A primeira técnica para você desenvolver a sua fala, começar a falar com mais naturalidade, é dizer para que as coisas servem. What is it for? A caneta, o livro. Você pode também olhar para as coisas ao seu redor, né? Por exemplo, eu estou vendo ali uma janela, né? What is it for? Para que serve uma janela em inglês? Né? Como eu posso falar sobre isso? Então, na minha opinião, em português, por exemplo, a janela é importante porque ela estando aberta entra ar, né, dentro do ambiente. Se ela estiver fechada, ela está protegendo esse ambiente do sol, da chuva. Isso eu estou dizendo em português. Claro que você vai colocar dentro do idioma que você precisa melhorar. Então, um óculos, por exemplo, para que serve? Né? Glasses, sunglasses, um óculos de sol. So, sunglasses so important because can protect our eyes. Um óculos de sol é importante porque protege nossos olhos do sol. E assim por diante. Aí você tenta criar, então, histórias. E a segunda técnica é você escolher fotos, né? Fotos suas, fotos de outras pessoas, e você tenta descrever isso, né? O que tem naquela foto, qual foi o dia, o cenário. E para encerrar esse bate-papo, né, com 3 técnicas para você desenvolver e melhorar e começar a falar com mais naturalidade, é você descrever situações. Não precisa ser só objetos, não só as fotos, mas situações do dia a dia. E nós pedimos muito para os nossos alunos na English U, alunos presenciais e online, o professor, eu não sei o que dizer, o que eu vou falar. Conta o que está acontecendo com você no momento. Então entre em contato, envie um áudio para o professor. Primeiramente é legal que você fale sozinho ali para você mesmo. E depois aperte ali o microfone do WhatsApp e envie um áudio para o seu professor. Qual é essa terceira técnica? Algo que está acontecendo. Você não precisa pensar em português. Já está acontecendo.
Então você vai ter só aquele processo de traduzir para sua mente o que você quer dizer e falar. Então são dois processos, vai demorar um pouquinho, claro. Você está saindo do nível pré-intermediário para se tornar intermediário. Intermediário é um aluno que já consegue dar a sua opinião sobre um assunto de forma limitada, claro, mas consegue dizer para que serve objetos, né? Além de dar opinião, pode concordar ou discordar sobre assuntos, né? Coisas que eu já falei sobre o nível de idiomas nessa semana na live da terça-feira. Da segunda. Hoje, quarta-feira, então, como desenvolver a minha fala. E descrever situações, então. Por exemplo, nesse momento, eu estou fazendo uma live, né? Eu estou falando com você aqui ao vivo. Ou você que está assistindo agora, né? Depois, não no momento ao vivo. Então, I am teaching English for you. Eu estou ensinando inglês para você. Eu poderia, talvez, contar uma história. So, now it's almost 1 p.m. São quase 1 da tarde. So now it's almost 1 p.m. and I didn't have lunch yet. Eu não almocei ainda. Eu estou falando, mas já estou dando a tradução, né? I didn't have lunch yet. Eu não almocei ainda because I decided to talk to you, okay, here. Porque eu decidi falar com você aqui. Então, olha, está se tornando uma historinha e eu estou contando o que está acontecendo. São 1 da tarde, quase 1 da tarde. E eu não almocei ainda porque eu decidi falar com você por aqui. E aí eu posso continuar essa história, né? Dizer que está sendo legal o momento, está sendo importante, está sendo ruim, bom. Oh, and for me it's so important to talk to you about learning languages. Então, é muito importante para mim falar com vocês, tá? Sobre o aprendizado de idiomas, de línguas. Então, é algo do momento, ó. E eu posso agora encerrar esse bate-papo todo contando sobre o futuro, que eu pretendo fazer após finalizar essa live. Aí eu coloco conjunções, ó, and, because, that's why, actually, anyway, né, que você já deve ter aprendido, né, estando no nível pré-intermediário. E já buscando o nível intermediário, você já deve saber a importância, né, e saber a maioria de conjunções possíveis. But, que é o mas, because, que é porque, that's why, por isso, actually, na verdade, anyway, enfim, by the way, a propósito, e assim por diante. Ok? E aí, sabendo disso, você vai colocando tudo isso em prática com naturalidade. Ok? Então, contar no futuro, ó, and after that, depois disso, ó, uma conjunção, I intend to have lunch and keep working. Depois daqui, eu pretendo almoçar e continuar trabalhando. So, I'm so hungry right now. And after that, I'm going to start working. Eu tô com muita fome agora. Depois, eu continuo trabalhando. Ok? Então, se eu uno tudo isso, olha, eu contei uma história do que está acontecendo no momento. Ok? Então, eu posso dizer, ó, so it's almost 1 p.m. and I'm here talking to you about learning language, and it's so important for me to talking about language, and I hope you are learning with me, and I hope you are learning a lot with this idea, okay? And I'm so hungry, and that's why I intend to have lunch after that. Então, eu contei essa história toda em inglês, claro que com mais calma aqui para você que está acompanhando entender. Então, concluindo, três técnicas para você começar a falar inglês com mais naturalidade, para você não depender tanto da escrita. Primeira, dizer para que servem os objetos, se você tem, se é importante, né? What is it for? Primeira técnica.
Segunda, descrever fotos, né? Como eu fiz aqui, escolha uma foto sua, sozinho ou acompanhado ou acompanhada e descreva essa foto o máximo que você conseguir. E a terceira e última técnica é você contar sobre a situação que está acontecendo no momento. Isso você pode fazer sozinho, né? Claro que vai faltar um pouco de vocabulário, você vai esquecer algumas coisas. Vou falar ainda sobre vocabulário ativo ou passivo, talvez na live de amanhã, no bate-papo de amanhã, mas essa técnica de você contar a sua rotina, o que você vem fazendo, é importantíssima. Abraço, Luciano Leão, sensacional, comentou aqui. Nosso tema hoje é como desenvolver a minha fala em inglês. Deixei aqui nessa live 3 técnicas para você começar a desenvolver a sua fala. A gente utiliza isso no método, mas ele se estende para o dia a dia, não só dentro da aula, ok? Então espero que você tenha gostado dessas 3 técnicas, passe a executar. Se você fizer isso em um mês, todos os dias, nossa, é difícil encontrar uma pessoa que vai ter tempo ali para praticar isso todos os dias, mas é possível. Se você fizer isso todos os dias, ou pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, em um mês, em 4 semanas, você vai ser uma outra pessoa no seu speaking, ou em inglês, ou no idioma que você vem estudando, ok? Aplique isso então, explique para que servem as coisas em inglês, os objetos, né? Coisas que você está vendo, né, ao seu redor. Descreva fotos, né, imagens, fotos suas, de outras pessoas, situações e situações reais que você vem vivendo, como eu descrevi aqui agora, né, o momento que eu estou vivendo nesse exato momento, o que eu fiz agora há pouco, o que eu estou vivendo agora e o que eu vou fazer ou pretendo fazer no futuro. Isso você utiliza as estruturas de presente, passado, to be, futuro, com naturalidade. E aí você passa a não pensar na regra, mas começa a passar a pensar na história, o que eu tenho que dizer, o que eu tenho que contar. Então eu tenho que explicar para que serve a caneta, um pouquinho mais, tenho que descrever a foto e eu tenho que contar um pouquinho do meu dia a dia. E aí a partir daí você vai passar a contar sobre sua rotina, dar a sua opinião e automaticamente a sua fala vai destravar ao ponto de você começar a falar de vários assuntos. E aí, futuramente, você vai estar falando sobre vários assuntos, ou seja, vai falar inglês com naturalidade, independente do assunto, se tornando intermediário, né, do nível B1, B2 ou avançado. Ok? Essa, então, as 3 técnicas de hoje. Aplique você que está começando a falar inglês, você que já está no nível pré-intermediário, e não se preocupe você que ainda está ali no nível básico. Vai praticando o que o professor te pede, vai direcionando ali o seu Introduce Yourself, aprendendo a falar um pouco de você, vai seguindo ali falando um pouco do que você fez ontem, né? Mas vai praticando bastante a escrita e a leitura. Por quê? Um aluno pré-intermediário já escreve e lê bem. E aí, a partir daí, ele consegue reproduzir na fala, errando menos, e aí se cobre menos. E aí, a partir daí, use essas 3 técnicas, que o resultado é inevitável. Você vai estar falando aí 1 mês, 2 meses, com mais naturalidade. Então, você que é aluno English U, você que ainda não é aluno ou que estuda de outros formatos, outras formas, coloque isso em prática e depois deixe nos comentários aqui sobre o quão isso foi importante para você, se te ajudou. Combinado? Até o bate-papo de amanhã, então. Estaremos aqui novamente na hora do almoço, se Deus quiser. E vou falar amanhã sobre o tema vocabulário ativo versus vocabulário passivo. Conteúdos agora para você que já vem estudando o idioma, ou para você que tentou estudar e não teve resultados e vai entender os motivos e aí pode voltar a estudar e a ter resultados melhores com mais naturalidade e rapidez também, que é possível se você utiliza o método e segue esse método diariamente, semanalmente, os resultados virão. Então amanhã eu bate-papo sobre vocabulário ativo versus vocabulário passivo, que isso influencia na comunicação do idioma inglês ou do espanhol
se você entender a diferença entre um e outro e como fazer um vocabulário passivo se tornar ativo, né? E assim por diante. Grande abraço, então. Obrigado por ficar até aqui, quem ficou ao vivo comigo, quem se interagiu e comentou. E você que também assistiu depois e deixou o seu comentário. Obrigado por tudo isso. Compartilhe e para que chegue até mais pessoas. See you tomorrow. Hasta mañana.